Om Bhuvaswa Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Namastê, vamos à segunda parte de Deus Existe. Gostaria de realizar um exercício de visualização com você. Feche os olhos. Concentre-se em seu corpo e no lugar onde você está, seja o ambiente de seu quarto, a sua sala, seu ambiente de trabalho. Coloque a sua consciência, a sua atenção neste ambiente. Por meio da velocidade do pensamento, expanda a sua consciência para toda a sua residência, ao local de trabalho, depois para a sua cidade, o seu estado, o mapa do Brasil. Visualize o mapa do Brasil, a América Latina e a Terra inteira. Perceba quão diminuto você é diante da grandiosidade do nosso planeta Terra, nossa Mãe Terra. Visualize agora o sistema solar inteiro com todos os planetas e o Sol. E o nosso planeta, a Mãe Terra, com uma diminuta bola de gude ao lado do Sol. Uma única labareda de fogo do Sol abrasaria a Terra inteira. Quão diminuto, quantitativamente falando, quão insignificante é o ser humano. Se a Terra é tão pequena diante do Sol, diante de nossa estrela, imagine o ser humano, é ínfimo, insignificante, quantitativamente falando. Grandes estudiosos voltados para o ateísmo afirmam que o universo é grande demais para que Deus, caso ele exista, pudesse prestar atenção ao ser humano tão insignificante. Dentro de um pequeno globo, uma bolinha de gude ao lado do nosso Sol. Expanda a sua consciência ainda mais. Visualize milhões, bilhões de sistemas solares formando a nossa galáxia, a Via Láctea. O ser humano se torna ainda mais insignificante. A Terra é um grãozinho de poeira perdido no espaço. Expanda ainda mais a sua consciência. Visualize não apenas bilhões de galáxias, a Via Láctea em meio a bilhões de galáxias, mas o universo inteiro, o nosso universo. Dizem os Shastras indianos, os textos sagrados da Índia, que existem mundos pela eternidade. O Espírito manifesta universos pela eternidade. Então isso torna o ser humano ainda menor, mais insignificante quantitativamente falando. Visualize bilhões de universos, incontáveis universos, bolhas que emanam do corpo do Espírito. Onde está o ser humano? É um nada, um verdadeiro nada. Mas na mesma velocidade do pensamento, retorne à Terra, a bolinha de gude ao lado do Sol, da nossa estrela, e retorne ao seu lar, ao seu corpo e ao seu coração. É aqui, no chakra cardíaco, que nasce a capacidade de amar e perdoar. A aprender que temos a capacidade de perscrutar o universo, de buscar entender o universo. É aqui que surge o amor e a inteligência. A inteligência cósmica emerge no cérebro humano. Certamente não somos o único planeta habitado em um cosmos tão grande, em tantos universos, bolhas que emanam do Espírito, como dizem os Shastras indianos, os textos sagrados indianos. Certamente inúmeras, incontáveis outras civilizações existem espalhadas pelo universo e pelos universos sem fim. É aqui, no ser humano, que existe a capacidade de compreender, de questionar, de perguntar o motivo da existência. Então, qualitativamente falando, somos os seres mais importantes para Deus. É também no ser humano que surge a capacidade do samadhi, da superconsciência,
Como lemos na autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, quando ele relata uma de suas experiências em Samadhi, a sua visão esférica, a consciência em expansão e a percepção de que não somos o corpo, como cantava Adi Shankaracharya, nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também, eu sou ele, eu sou ele. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita, não somos o corpo, não somos os sentidos e nem mesmo a mente, somos consciência em expansão. No Samadhi, o yogi iluminado percebe a sua existência em cada partícula do cosmos, desde o micro ao macrocosmos. Em algumas palestras nos Estados Unidos, Paramahansa Yogananda afirmava: tenho consciência de tudo que está ocorrendo em minha casa neste momento na Índia, e também sinto corpos celestes em movimento a bilhões de quilômetros da Terra. Os discípulos que o conheceram pessoalmente sabem que era verdade. Paramahansa Yogananda, como um avatar em pleno século XX, para onisciente, onipresente e onipotente, como são os grandes avatares, como Krishna há 5.000 anos ao afirmar: eu sou o pai deste universo, a mãe e o sustentador, a sílaba Om, ou como o próprio Jesus Cristo quando disse antes que Abraão fosse: eu sou. Quando nossos irmãos voltados para a filosofia ateísta afirmam que os textos sagrados entram em contradição, eles não compreendem a importância da hermenêutica mais profunda, e nem mesmo os nossos irmãos que se dizem religiosos e partem apenas para a interpretação, para a hermenêutica superficial, também não compreendem a profundidade das Escrituras. Precisamos de autênticos hermeneutas, de iluminados como um São Francisco de Assis. O próprio Jesus Cristo, como Yogananda dizia, Jesus foi uma escritura viva, pois foi um avatar. O Senhor Krishna, o próprio Yogananda no século XX, andando pelas ruas dos Estados Unidos, são autênticos intérpretes, autênticos hermeneutas das Sagradas Escrituras. Padres, pastores, monges não iluminados sempre incorrerão em erros nas interpretações das Escrituras e criando sectarismo, gerando sectarismo, divisão entre as religiões. No lado mais profundo das tradições religiosas, todas elas dialogam, como foi o caso de Paramahansa Yogananda em 1935 na Alemanha, quando se encontrou com a mística católica estigmatizada Teresa Neumann. Ele, um monge hindu, e ela, uma mística cristã, católica, que possuía os estigmas de Jesus, se reconheceram como amantes de Deus. Ali não havia sectarismo, não havia divisão, mas yoga e cristianismo unidos de mãos dadas. Teresa Neumann afirmou, quando recebeu a visita de Yogananda em sua residência: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Então, a nível profundo, místico, esotérico, quando os santos, verdadeiros santos das diferentes tradições religiosas se encontram, não há divisão, não há separação. Eles se reconhecem como amantes de Deus. Deus existe. Olhe para uma semente de uma árvore. Uma semente é capaz de produzir uma árvore frondosa. Dentro de uma pequenina semente existe uma árvore frondosa. Como explicar isso? É a mágica do cosmos, do maior mago de todos, que é Deus. Ele transforma uma árvore de uma pequenina semente, como um pergaminho que se desenrola. Da semente surge uma árvore frondosa. Eis a mágica do universo. O próprio universo saiu de um pequeno ponto de concentração infinita, ou como é dito nos Shastras, bolhas dentro de bolhas. Uma bolha cósmica estoura e surge outra bolha, como hoje a própria ciência contemporânea, nossos astrofísicos vêm afirmando. Vivemos em um universo bolha, como dizem os Shastras indianos, em meio a incontáveis outros universos e sistemas de mundos habitados.
seres inteligentes, o universo está povoado de inteligência, a inteligência do Espírito que se manifesta em todos os reinos, desde o mineral, vegetal, animal, ao ser humano e ao angelical. Um abraço. A Terra pode parecer diminuta diante do cosmos, e de fato o é. Um pequeno grão de poeira perdida no espaço. Visualize ao lado do Sol, das labaredas de fogo do espaço. A Terra, vista de longe, perdida na galáxia, não é nada. O ser humano é menos do que nada. E, no entanto, apesar de tão diminutos, de tão insignificantes, é aqui, no coração humano, que surge a capacidade de amar e perdoar. A Terra pode ser pequena, no entanto, é uma escola do Espírito. Sem ela, jamais aprenderíamos a importância da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos o outro. É aqui que aprendemos a sermos humanos.